Olá, tudo bem? Olha, esse é o quinto vídeo sobre construção de gráficos de função do primeiro grau. E aí você dá uma olhada nessa função aqui. Ela não está na forma f de x é igual a ax mais b. Isso significa o quê? Que essa expressão ela pode ser simplificada. Você pode sim, se você quiser, marcar os pontos aqui nessa tabelinha e depois transferir para os eixos, tudo bem. Mas eu recomendo que a gente trabalhe com a função sempre da forma f de x ou y igual a x mais b, porque assim a gente consegue evidenciar melhor quem são os parâmetros a, quem são os parâmetros b, e fica mais fácil você trabalhar obtendo as raízes da função também. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenvolver essa expressão. Tá? Eu vou desenvolver aqui embaixo, olha. Então, y vai ser igual. Isso é um produto notável. Quadrado do primeiro termo, isso aqui é o quadrado da soma, né? Então fica o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Menos, eu vou manter entre parênteses, porque menos é tudo que está aqui dentro. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então vai ficar menos 4x, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Desenvolvendo isso aqui, eliminando parênteses, nós temos que y é igual a x2 mais 2x mais 1 menos x2 mais 4x menos 4. O que vai ficar para a gente então? x2 menos x2 cancela. 2x mais 4x dá 6x. E 1 menos 4, menos 3. Então, a função que a gente tinha inicialmente aqui, né, que era essa expressão um pouquinho maior, na verdade, ela pode ser reduzida a isso aqui, ó. Y é igual a 6x menos 3. Dá para ver que é uma função crescente, porque o a é positivo, né? A gente está vendo aqui o parâmetro b, que é menos 3, e aí fica fácil agora a gente montar a nossa tabelinha. Primeiro passo é o seguinte: quando x vale 0, o valor de y é o parâmetro b, porque 6 vezes 0, 0, menos 3 aqui. Esse é o ponto de interseção onde o gráfico tem aqui com o eixo y. Agora eu quero o ponto de interseção do gráfico com o eixo x. Para isso o y é 0. Se o y é 0, o valor de x é a raiz da função. E a raiz da função a gente obtém de que maneira? Deixa eu fazer aqui. Menos b sobre a. Aqui a gente tem a função, é bom que dá para trabalhar aqui então. Olha, se b é menos 3, menos b é 3. Sobre a, 6. Simplificando isso aqui é meio. Então, quando y vale 0, é porque a gente tem a raiz da função, e a raiz da função acabamos de ver que é meio. Tá bom? Então, nós vamos marcar primeiro esse ponto aqui no eixo y, 0, menos 3. Tá aqui. E o outro é meio 0. Tá aqui o x valendo meio. Bom, sabendo esses dois pontos, o que a gente faz? Nós vamos marcar eles aqui. E aí nós vamos ligar. Ligando os dois pontos aí, olha só. Eu tenho esse gráfico aqui que eu tracei com essa cor vermelha. Y é igual a 6x menos 3, uma função crescente, que o a é positivo, obtive aqui uma reta inclinada positivamente. Tranquilo? Então qual que é a diferença? É que aqui simplesmente eu tive que desenvolver essa expressão antes para poder chegar numa forma mais simplificada. Tá bom? Nós vamos ver mais dois exemplos ainda. Olha, o segundo exemplo é esse aqui, f de x igual a 4x2 menos
2x mais meio ao quadrado. É uma função do primeiro grau, mas não está na forma f de x igual a x mais b. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenvolver essa expressão aqui. E eu vou fazer isso aqui embaixo. Então, f de x vai ser igual a 4x2 menos, e aí eu vou desenvolver esse produto notável aqui, quadrado da soma. Então, fica o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes 2x, 4x, vezes o segundo termo, 4x vezes meio dá 2x, mais o quadrado do segundo termo, quadrado de meio, 1/4. Desenvolvendo isso aqui, f de x é igual a 4x2 menos 4x2 menos 2x menos 1/4. 4x2 menos 4x2 cancela. Então, a gente obtém a função f de x é igual a menos 2x menos 1/4. Então, deixa eu passar ela para cá de novo. F de x igual a menos 2x menos 1/4. Olha, dá para ver que é uma função decrescente, né? O valor de a negativo, e o parâmetro b é menos 1/4. Agora vamos para a nossa tabelinha aqui. Nessa função, vamos pensar os pontos de interseção com os eixos. Quando o x vale 0, o valor de y é o parâmetro b, menos 1/4. E quando o gráfico intercepta o eixo x, é porque o y vale 0. Nesse caso, a gente vai precisar calcular a raiz da função. A raiz da função é menos b sobre a. Deixa eu fazer isso aqui embaixo, olha. Menos b sobre a é como se fosse menos b dividido por a. Isso é igual a menos 1/4, só que é menos b, então fica mais 1/4, dividido por menos 2. Pensando na divisão de duas frações, isso é 1/4 vezes o inverso de menos 2, menos meio. Então, fica 1/4 vezes menos 1/2 dá menos 1/8. Então, quando o y vale 0, ou seja, quando a função se anula, eu vou obter o valor de x correspondente à raiz da função. Raiz da função menos b sobre a. O b é 1/4, então menos b. O b é menos 1/4, perdão, então o menos b é 1/4, dividido por a, dividido por menos 2. Divisão de duas frações, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá menos 1/8. Então, vamos voltar para a nossa tabelinha aqui. Menos 1/8. Aí, agora é só a gente marcar esses pontos adequadamente. Aí, vamos tomar cuidado com a escala, porque esses números são muito pequenininhos, né? Eu sei que menos 1/8 é a metade de menos 1/4. Então, menos 1/4 eu vou marcar aqui. E o menos 1/8 no x. Vou marcar aqui. Sabendo que o gráfico passa por esses dois pontos, é só ligar. Pronto, liguei os dois pontos, está aí traçado o gráfico, né, o esboço do gráfico da minha função. Tá vendo? A função decrescente, reta com inclinação negativa. Aqui eu marquei o parâmetro b, e aqui a raiz da função menos b sobre a. Tranquilo, né? De novo, o que a gente precisou fazer aqui antes de ir para traçar diretamente o gráfico foi desenvolver, simplificar essa expressão aqui, para a gente chegar na forma f de x é igual a x mais b. Beleza? Bom, e aqui um terceiro e último exemplo. Eu quero fazer o gráfico dessa função f de x é igual a x menos 1 ao quadrado menos x mais 1 ao quadrado
é uma função do primeiro grau, porém ela não está na forma f de x é igual a x mais b. Então eu vou desenvolver essa função aqui para poder chegar nessa forma mais simplificada. F de x vai ser igual a... Isso aqui é um produto notável, é o quadrado da diferença de dois termos, então fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, isso aqui é o quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo, quadrado do primeiro termo vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Simplificando, o que nós vamos ter? x2, vou eliminar os parênteses primeiro, x2 menos 2x mais 1 menos x2 menos 2x menos 1. Muita coisa vai cancelar aqui, gente, vocês estão vendo? Olha só, x2 cancela com menos x2, mais 1 cancela com menos 1. Então o que sobrou? Menos 2x menos 2x. Menos 4x. Então a nossa função é f de x igual a menos 4x. Que característica que essa função tem? Ela é uma função linear. Então o gráfico vai passar pela origem. Eu sei então que quando o x vale 0, o y também vale 0. Está aqui sinalizado que o gráfico vai passar pela origem. Eu preciso então de um outro ponto. Vamos pensar aí. Quando o x vale 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então, y vale menos 4. Nós vamos marcar esse outro ponto aqui e vamos ligar ele com a origem. Aí a gente tem o esboço do gráfico. Então, quando x vale 1, y vale menos 4. E aí, vamos marcar o pontinho direitinho. Aqui está o ponto 1 menos 4. O que a gente faz agora? O gráfico passa pela origem e passa por ele. Vamos ligar esses dois pontos. Beleza, tá aqui o esboço do gráfico. Tá vendo? Ó, função decrescente, porque o a é negativo. Função linear, porque o b é 0. Certo? Tudo direitinho aqui, então, nesse gráfico. Eu espero que tenha sido útil para você. Espero que você tenha conseguido compreender. Clique nessa região, se inscreva em nosso canal de vídeos e receba todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E se você clicar aqui nessa parte de baixo, você será direcionado para o nosso site auladoguto.com.br. Lá você vai encontrar as videoaulas e também exercícios e outras curiosidades e assuntos interessantes sobre a matemática. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!